Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilha e vamos embora para mais um vídeo da leitura da Palavra de Deus, que é lâmpadas para o nosso caminhar. Gente, parece mentira. O pessoal começou a martelar agora, que eu vou começar a leitura da Palavra de Deus. Eu espero que não venha interferir muito no vídeo, né, gente? Eu vou tentar ler aqui fora. Hoje eu vim aqui fora, que tá uma paz, um sossego aqui. Não tem barulho de nada. Só que vai ser esse bate-bate aí, mas tomara que pare. E aqui é mais claro. Não precisa de luz, nada, porque lá dentro tá muito escuro. A casa é escura, o quarto é meio escuro. Daí tem que na verdade, fica ruim, né, a gravação. Fica escura. Então vamos aproveitar enquanto tá o silêncio aqui hoje. Glória a Deus. E vamos embora para a Palavra de Deus. No último vídeo, eu tinha parado no finalzinho do 15. Então a gente vai iniciar aqui no 16. Eu fico assim uma briga. Eu não sei se eu leio nessa, se eu leio nessa. Eu leio aqui, às vezes eu acho que aqui parece que falta alguma coisa. Daí eu acho que essa daqui é mais completa. Só que aqui às vezes eu acho que repete muitas palavras, no outro não, né? Mas eu vou ler para essa pequenininha. Eu vou ler pela João Ferreira de Almeida. Eu tô vendo se eu compro uma bem grande, da João Ferreira de Almeida. Vou comprar uma maior, com a letra maior, com essas letras aqui pequenininha. Mas, sem muita conversa. A paz de Deus a todos vocês. A paz de Jesus Cristo. Shalom. Vamos embora para a palavra de Deus. E o 16 inicia assim. A profecia de Jeú contra Baasa, rei de Judá. No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aias, começou a reinar sobre todo Israel, em Tirsa, e reinou 24 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, e no seu pecado, com que tinha feito pecar a Israel. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó, e depus por chefe sobre o meu povo, Israel, e tu andaste no caminho de Jeroboão, e fizeste pecar a meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados. Eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quanto ao mais do sucesso de Baasa, e ao que fez, e ao seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Baasa dormiu com seus pais, e foi sepultado em Tirsa. E ela, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra sua casa. E isso por todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando-o com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão. E por isso o ferira. Conspiração de Zinri. No ano 26 de Asa, rei de Judá, ela, filho de Baasa, começou a reinar em Tirsa, sobre Israel, e reinou 2 anos. E Zinri, seu servo, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirsa, bebendo e embriagando-se em casa de Arza, mordomo em Tirsa. Entrou, pois, Zinri e o feriu, e o matou, no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele, e estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa, não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério do profeta Jeú sobre Baasa. Por todos os pecados de Baasa e os pecados de ela, seu filho, com que pecaram e com o que fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades. Quanto ao mais dos sucessos de ela, e a tudo o que fez, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirsa, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E ouviu dizer o povo que estava acampado: Zinri tem conspirado, e até feriu o rei. Todo Israel, pois no mesmo dia fez rei sobre Israel a Onri, chefe do exército no arraial. E subiu Onri, e todo o Israel, ele de Gibeton, e cercaram a Tirsa.
E sucedeu que Zinri... eu achei que tinha parado de gravar. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, se foi ao passo da casa do rei, e queimou sobre si a casa do rei. O rei a fogo e morreu. Por causa dos seus pecados que cometera, fazendo o que parecia mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no seu pecado que fizera, fazendo pecar a Israel. Quanto aos mais do sucesso de Zinri e a conspiração que fez porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Onre vence a Dibna e reina. Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia Onre. Mas o povo que seguia Onre foi mais forte do que o povo que seguia Tibni, filho de Ginate. E Tibni morreu e Onre reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onre começou a reinar sobre Israel, e reinou 12 anos. E em Tirsa reinou 6 anos. E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata. Edificou em um monte e chamou o nome da cidade que edificou do nome de Semer, senhor do monte de Samaria. E fez Onre o que parecia mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos os quantos foram antes dele. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos seus pecados, com que tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades. Quanto ao mais o sucesso de Onre, ao que fez, e ao seu poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Onre dormiu com seus pais, e foi sepultado em Samaria. E Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Acabe reina em Israel com Jezebel. E Acabe, filho de Onre, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onre, sobre Israel em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Onre, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que a todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezebel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se curvou diante dele, e levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque de madeira, que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que a todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou, e morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. 17. Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Então Elias, o desbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, ele e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. A viúva de Sarepta. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher, viúva, que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou, ele disse: Traze-me, peço-te num vaso, um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho.
Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele, e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, da dona da casa. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele lhe disse: dar-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. Clamou ao Senhor e disse: Senhor, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto, a casa, e o deu à sua mãe. E disse Elias: vês aí teu filho? Vive. Então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. 18. Elias apresenta-se diante de Acabe. Sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezebel os seus profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E dissera Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos a erva para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não estejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi à parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E conhecendo ele, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: és tu o meu senhor Elias? E disse-lhe ele: eu sou. Vai e disse ao teu senhor: eis que aqui está Elias. Porém ele disse: em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: aqui não está. Então ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. E agora dizes tu: vai, diz ao teu Senhor: eis que aqui está Elias? E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse. Não sei para onde. E vindo eu a andar as novas a Acabe, e não te achando, ele me mataria. Porém, eu, teu servo, temo ao Senhor, desde a minha mocidade. Porventura não disseram ao meu Senhor o que fiz, quando Jezebel matava os profetas do Senhor? Como escondi a 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, eu sustentei com pão e água? E agora dizes tu: vai, diz a teu Senhor: eis que aqui está Elias, e me mataria. Disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe. Ele lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalim. Agora, pois, envia junta a mim todo Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezebel. Então enviou Acabe a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém o povo não respondeu nada. Elias e os profetas de Baal.
Então disse Elias ao povo: eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-nos bois. Deem a nós, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e dividam em pedaços. Eu ponho sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, eu porei sobre a lenha, e lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disseram: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem que respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles, e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus, porque ele é um... Foi, pessoal, voltando aqui, voltando, né? O celular parou de gravar, do nada parou. E eu parei aqui, gente, então, vou voltar aqui para a leitura da Bíblia. Me perdoem, tá? Qualquer coisa, mas o celular tá parando. Ele é um Deus. Pode ser que esteja falando ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grande voz e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme a seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao povo, a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de suas medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E diz, fazei a segunda vez. Gente, estou gaguejando. Fazei a segunda vez. Eu fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez. Eu fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. E ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias disse, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço: sobe agora, e olha para a banda do mar. E subiu, e olhou, e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe, e dize Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entrando os céus, se enegreceram, com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro, e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, a qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. 19. Sai aqui, gato! 19. E Acabe fez saber a Jezebel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada.
Então Jezebel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é Judá, e deixou ali o seu moço. Ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, tome agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou e dormiu, debaixo de um zimbro. Eis que então um anjo o tocou, e lhe disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse, levanta-te e come, porque muito comprido será o caminho. Elias no monte de Horebe. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu osso na capa e saiu para fora. E o pôs à entrada da caverna. Eis que veio a ele uma voz e dizia, que fazes aqui, Elias? E ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me matarem, para me tirarem. E o Senhor lhe disse, vai e volta pelo teu caminho, para o deserto de Damasco, e venha unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meola, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que escapar a espada de Azael, matá-lo a Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobrarem a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu. Gente, novamente o celular parou. Não sei o que está acontecendo, eu acho que a memória deve estar cheia. Eu tenho que apagar algumas coisas. Eu estava lá atrás, eu parei de ler lá, que o rapaz ligou o som. Eu vim aqui para a cozinha. Então, vou tentar terminar de ler o 20 aqui, né? Porque tá difícil. Lá fora dá para ler com óculos, mas aqui dentro, sem chance. Então, vamos continuar a leitura. E achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois, adiante dele, e ele estava com a duodécima. E Elias passou por ele, e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, e correu após Elias. E disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Ele lhe disse, vai e volta. Por que te tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e a deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e os servia. 20. Guerra entre Acabe e o rei da Síria. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças, e 32 reis, e cavalos e carros havia com ele, e subiu, e cercou a Samaria, e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros, a Acabe, rei de Israel. E disse-lhe, assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel, e disse, conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, teu sou eu, e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros e disseram, assim fala Ben-Hadad, dizendo, ainda que eu te mandei dizer, tu me has de dar a tua prata e o teu ouro, e as tuas mulheres e os teus filhos.
Todavia, amanhã, a esta hora, enviarei os meus servos a ti. Esquadrinharão a tua casa e a casa dos teus servos. E há de ser que tudo o que for aprazível aos teus olhos, o meterão nas suas mãos e o levarão. Então o rei de Israel chamou a todos os anciões da terra e disse: Notai agora e vede como este busca mal, pois enviaram a mim por minhas mulheres e por meus filhos, e pela minha prata e pelo meu ouro, e não lhe neguei. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: Não lhe des ouvido, nem consintas. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro mandaste pedir a teu servo farei, porém isto não posso fazer. E foram os mensageiros e lhe tornaram com essa resposta. E Ben-Hadad enviou a ele, e disse: Assim me façam os deuses, e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém, o rei de Israel respondeu e disse: Dizei-lhe, não se gabe, quem se cinge como aquele que se descinge. E sucedeu que, ouvindo ele essa palavra, estando bebendo ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos: Ponde-vos em ordem contra a cidade. Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel. Ele disse: Assim diz o Senhor: Viste toda essa grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. E disse Acabe: Por quem? E ele disse: Assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: Quem começará a peleja? E disse: Tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232. E depois deles contou a todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. E saíram ao meio-dia, e Ben-Hadad estava bebendo, embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro, e Ben-Hadad enviou a alguns que lhe deram avisos, dizendo: Saíram de Samaria uns homens. Ele disse: Ainda que para a paz saíssem, tomai-os vivos, e ainda que a peleja saíssem vivos, os tomai. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que os seguia. Eles feriram cada um a seu homem, e os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo, com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel, e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel, e lhe disse: Vai, esforça-te e atenta, e olha o que has de fazer. Porque no decurso de um ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Faz depois isso, tira os reis, cada um do seu lugar, e põe capitães em seu lugar. Enumera outro exército, como o exército que caiu de ti, e cavalos como aqueles cavalos, e carros como aqueles carros, e pelejemos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvido à voz, e assim o fez. E sucedeu que, passado um ano, Ben-Hadad fez revista dos sírios, e subiu a Afec para pelejar contra Israel. Também os filhos de Israel se fez revista, e providos de víveres, marcharam contra ele. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras. Mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel, e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes, e não Deus dos vales. Toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram estes acampados defronte dos outros. E sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé, num dia. E os restantes fugiram para Afec, a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens, que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, andando de câmara em câmara. Acabe vence os sírios, e faz aliança com seu rei. Então eles disseram, os seus servos: Eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, sacos aos lombos e cordas às cabeças, e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que guarde em vida a tua alma.
Então cingiram sacos aos lombos e cordas às cabeças, e vieram ao rei de Israel e disseram: Diz a teu servo Ben-Hadad, deixe-me viver. E disse ele: Pois ainda vive, é meu irmão. E aqueles homens tomaram isso por bom presságio e apresentaram-se em apanhar as suas palavras. E disseram: Teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: Vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad saiu a ele, e ele o fez subir ao carro. E disse ele: As cidades que meu pai tomou de teu pai tu restituirei. E faze para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. Respondeu Acabe, te deixarei ir com essa aliança. E fez com ele aliança e o deixou ir. Então um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro, pela palavra do Senhor, ore, fere-me. E o homem recusou feri-lo. Ele lhe disse, por que não obedeceste à voz do Senhor? Eis que, em te apartando de mim, um leão te ferirá. E, como dele se apartou, um leão o encontrou e o feriu. Depois encontrou outro homem e disse-lhe, ora, fere-me. E feriu aquele homem, ferindo-o, vulnerando-o. Então foi o profeta e o pôs-se perante o rei no caminho, e disfarçou-se com cinza sobre os seus olhos. E sucedeu que, passando o rei, clamou ele ao rei, e disse, teu servo saiu ao meio da peleja, e eis que, desviando-se um homem, me trouxe outro homem, e disse, guarda-me este homem, se vier a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás 1 talento de prata. Sucedeu, pois, que estando o teu servo ocupado de uma e de outra parte, entretanto desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse, esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou e tirou a cinza de sobre os seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E disse-lhe, assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para destruição, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. E foi-se o rei de Israel para sua casa desgostoso e indignado, e veio a Samaria. Gente, eu vou parar aqui no final do 20. Vamos ver quantos livros falta. Falta 21, 22. Só tem mais 2 capítulos para terminar. Primeiro de Reis. Depois a gente vai passar para o livro segundo de Reis. Então, esse aqui foi a leitura dos vídeos de hoje. A leitura dos vídeos de hoje foi meio conturbada, porque o celular parou várias vezes. Outras pessoas começaram a me ligar, então a gente tem que dar pausa. Eu estava fazendo a leitura lá no fundo, que é mais claro. Mas o homem ligou o rádio. Eu vim para a cozinha. Então, gente, esse é a leitura de hoje, né? A gente vê que Elias, o profeta, ele foi perseguido por Jezebel, né? Ele fugiu, ele foi lá para o deserto, mas Deus foi com ele, mandou os corvos alimentar ele, ele bebeu água do ribeirão. Depois ele fugiu, né? Porque Jezebel queria matar ele, como? Ele matou os 450 profetas de Baal lá no Monte Carmelo, quando foi que acendeu a lenha lá, e eles ficaram lá se lamuriando, chamando Deus dele lá, o Deus de nada foi feito, né? Aí quando Elias clamou a Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o que abriu o mar vermelho, o que... Tantos milagres tem na Bíblia, gente, tantos milagres, maravilhosos. Daí ele foi rapidinho, lambeu lá, né, o fogo, e acabou com tudo, a água que eles tinham jogado, e as madeiras, as pedras, tudo virou pó. Por quê? Porque Deus, ele é Deus Todo-Poderoso. Nosso Deus, ele não perdeu nenhuma batalha, nem perderá. Então, gente, vamos continuar na leitura da Bíblia. Espero terminar até o final do ano, ter lido mais da metade da Bíblia, já está no Novo Testamento, porque eu não quero ficar também muito tempo, né? Muitos anos lendo a Bíblia, porque a Bíblia é extensa, os livros são extensos, tem capítulos que são enormes. Tem uns que já são mais curtinhos. Tem livros que tem pouquinho, tem 14, 16, mas tem uns que tem 30, 20 e pouco, né? O maior de todos, se não me engano, é Salmos, que acho que é 150 capítulos. Não sei direito, pessoal. Mas... Então, gente, essa foi a leitura do livro, dos capítulos hoje. Um beijo para todos vocês. Fiquem todos com Deus. Que Deus os abençoe. Que nos guarde dos dias maus. Que nos guarde das coisas más desse mundo. E pra gente sair do mundo, esse mundo, para Deus nos guardar, a gente tem que estar fiel a Ele. Lendo sempre a palavra de Deus, né? Estar ligado com Deus 24 horas, né? Porque às vezes a gente pensa que para conversar com Deus é só de joelhos em oração. E não. A gente tá na Bíblia, a gente bota... na Bíblia, gente, desculpa. A gente bota na louça, lavando uma louça, conversando com Deus. Você tá ali lavando roupa, conversando com Deus. Tá no seu serviço, assim, comunhão com Deus, né? Sempre comunhão com Ele. Porque às vezes, após a nossa morte, quando a gente parte disso, a gente vai começar uma vida em abundância no reino dos céus. Que é isso que Ele nos promete a todos os que for firme e fiéis a Ele, né? Guardar a sua palavra até o fim. Então, gente,
Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima leitura do vídeo, da palavra de Deus, se assim ele permitir. E que no próximo não tenha tanto, não fique parando o celular toda hora, né, gente? Eu vou dar uma limpada aqui na memória aqui. Deve ter muito vídeo aqui, muita foto também para me apagar. Beijinho, beijinho, fica todos com Deus e até a próxima leitura.